Olá! Nesse vídeo eu quero te ensinar como você cria famílias paramétricas que são totalmente ajustáveis ao seu projeto. No caso de hoje, eu queria mostrar a família de rack de TV, tá? Vai ser um tipo de família assim, ó. Deixa eu te mostrar como é essa rack, tá? Vou te mostrar aqui no meu 3D. Por exemplo, essa rack que eu criei, ela é uma rack onde você pode escolher a quantidade de colunas aqui de gaveta, por exemplo. Posso colocar aqui 3, posso colocar 2, aliás, posso colocar 2, posso colocar 4, se eu quiser, tá? E aí ele vai colocar para mim a quantidade que eu escolher. Da mesma forma, eu posso escolher largura, altura, profundidade, qual é a altura do chão, qual é a largura da estrutura, tá? Então, tudo isso é parametrizado na hora da criação da família. Mas, Karime, como que eu crio uma família desse jeito aqui, desse tipo, que é totalmente parametrizado até a estrutura das gavetas, a quantidade das gavetas? Como que eu faço para criar uma família assim? Bom, eu vou te mostrar agora. Então, eu vou vir aqui em arquivo, vou vir em novo, família, e vou escolher aqui a família de mobiliário métrico, tá? Vou dar um abrir. Aqui dentro, então, a gente vai criar a estrutura dessa família. Então, para criar essa estrutura, eu vou utilizar planos de referência. Então, primeiro, eu vou criar o comprimento dessa minha rack de TV, tá? Então, primeiro eu coloco uma cota equidistante para deixar esses planos de referência na mesma distância do centro, e depois eu coloco uma cota inteira, e essa cota vai ser a minha largura. Se você nunca criou, se você não tem aí um parâmetro, um arquivo de parâmetro compartilhado já, com esse parâmetro de largura, você pode só digitar aqui largura, colocar que é um parâmetro de cota, que é um parâmetro de tipo, e dar um OK, tá? Aqui eu vou colocar unidade ao invés de milímetro, eu vou colocar metros com 2 casas decimais. Então, eu tenho aqui uma rack de 2,50 de altura. Outra coisa que é importante observar na hora que você cria família, esse plano de referência é o meu plano central, tá? Então, ou seja, se eu criar mais outros 2 planos de referência, um em cima e um embaixo, isso significa que a minha família vai ser inserida por esse ponto aqui, ó, do centro. Tá? Então, ela vai ser, quando você inserir, ela vai vir no meio, bem no meio, para você inserir. O que é legal você fazer quando você cria uma família assim? É pensar no ponto de inserção. Ou seja, quando eu insiro a família de fogão, por exemplo, eu insiro no cantinho da bancada. Então, você vai colocar o ponto de inserção dela bem aqui nessa interseção desses 2 planos de referência. Karime, eu insiro no meio, mas eu insiro encostado na parede. Então, é legal você deixar no meio, mas o plano que você vai criar agora de referência vai ser aqui para frente, ou seja, daqui para cá vai ser a minha profundidade da minha rack, né? Então, eu vou criar um parâmetro profundidade aqui, tá? Beleza. Então, aqui eu posso vir agora aqui nesse cubinho azul e eu tenho a minha largura, que eu posso colocar 2,50 e minha profundidade, que eu posso colocar 50 centímetros, por exemplo. Tá? Então, aqui está a estrutura da minha rack.
Qual outro parâmetro que eu preciso criar? A largura, a espessura da estrutura. Então, eu posso vir aqui, ó, e criar mais dois planos de referência, que vai ser esse daqui e esse daqui. E outra coisa que é legal, que é super importante eu observar, é o sentido da cota. Tá? Ou seja, quando eu criei esse plano de referência aqui e coloquei a cota, então eu coloquei a cota iniciando dessa cota para frente. Ou seja, se eu crescer com a profundidade da minha rack, ele com certeza ele vai crescer para frente, porque eu criei a cota de trás para frente. Aqui é a mesma coisa. Quando eu crio a espessura da minha estrutura, eu tenho que criar a cota daqui para frente, ou seja, se eu aumentar a estrutura, ele aumenta para cá, para dentro. E aqui, da mesma forma, eu crio o plano a minha cota desse plano de referência para o plano de referência de dentro. Tá? Então, se eu aumentar esse valor, a minha estrutura vai crescer para cá e não para cá, para fora, tá? Então, isso daqui vai ser o meu parâmetro, que é a estrutura na verdade é largura, não, espessura da estrutura. Vou dar um OK e aqui eu vou selecionar a mesma espessura da estrutura, tá? Então, aqui eu posso colocar que essa espessura, ela pode ser 5 centímetros, por exemplo, tá? Então, a gente criou aqui, implanta os parâmetros que a gente precisa. Agora, eu vou na vista de elevação, na parte frontal, e eu vou criar mais um plano de referência aqui, que vai ser... Ou eu posso criar a altura do chão, a altura do piso, ou eu posso criar a altura total, né? A altura total do chão até o topo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um plano de referência, uma cota que sai daqui e aqui. Então, isso daqui vai ser a altura do piso. Vou criar outra cota daqui e aqui, que vai ser a minha altura. E agora, se eu quiser criar um outro parâmetro de referência, uma outra cota com com outro parâmetro, que é a altura do topo, eu não consigo. Quer ver? Ó, a altura do topo. Por quê? Porque olha lá, os planos de referência estão sobre restritos. Porque eu já tenho a altura do piso e a altura total da minha rack. Para eu criar esse parâmetro, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui e crio esse parâmetro aqui utilizando o novo parâmetro. E eu vou colocar aqui, ó, altura do topo. A altura do topo, ela vai ser, abre parênteses, a altura do piso. Eu tenho que escrever exatamente igual tá no parâmetro, tá? A altura do piso mais a altura. E fecho o parâmetro. E fecho parênteses. A altura do piso mais a altura. Tá? Então, aqui ele vai ser um parâmetro que não dá para eu modificar, porque ele é a soma desse com esse. Tá bom? Vou dar um OK aqui. E agora eu posso criar essa estrutura, tá? Na verdade, eu ainda preciso criar mais alguns planos de referência que vai ser
mais um aqui, e eu vou colocar uma cota daqui para baixo, e isso daqui vai ser a minha espessura da estrutura. E eu vou colocar mais um plano de referência daqui para cima, e vou colocar uma cota daqui a aqui, que vai ser a altura, a espessura da estrutura, tá? Então, agora eu posso começar a desenhar essa minha rack. Então, vou vir aqui, vou vir em criar, extrusão, vou vir aqui no meu retângulo e vou fazer o meu desenho, criando um retângulo aqui e fechando os cadeados, tá? Agora, quando eu finalizar, eu vou vir aqui na minha parte frontal e vou subir com a minha setinha até aqui no topo, vou fechar o cadeado, vou subir com a outra setinha até no topo, até embaixo aqui da estrutura, e vou fechar o cadeado. Então, agora a gente já tem o tampo da estrutura da nossa rack, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no 3D, a gente já tem aqui o tampo. Agora eu vou voltar aqui. Desenhamos o tampo. Na parte frontal, aqui na minha vista frontal, eu posso pegar isso daqui e fazer uma cópia para baixo. Só que aí ele vai colocar aqui, ó, restringir. Você tira o restringir e coloca ele bem aqui na estrutura de baixo, tá? Só que o que acontece? O legal é você editar. O legal é você vir aqui e grudar nos planos de referência, porque senão a sua família ela não funciona, tá? Ela não segue o parâmetro. Vamos dar uma olhada lá no 3D. Então, a gente já tem a parte de baixo e a parte de cima da estrutura criada. O que eu vou criar agora? Eu vou criar outra extrusão que vai ser a lateral dessa estrutura. Então, eu vou criar aqui, ó, outro retângulo e vou fechar todos os cadeados, tá? Posso criar os dois de uma vez? Pode. Não tem problema, pode criar os dois de uma vez. Confirmo e vou na minha vista frontal. Aqui eu vou pegar a setinha, vou grudar aqui embaixo. Vou pegar a setinha e vou grudar no plano de referência aqui da estrutura. Vou dar uma olhada aqui. Então, agora a gente já tem a caixa aqui da estrutura da nossa rack, tá? Aí você pode falar assim, ah, Karime, mas eu quero colocar uma estrutura no fundo também, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, criar outro plano de referência. Posso colocar aqui, ele vai ser a espessura da estrutura também, ou posso colocar uma espessura diferente também, tá? Se eu quiser. Aqui, no caso, eu vou colocar a espessura da estrutura e vou criar outra extrusão, fazendo um retângulo aqui, seguindo esses planos de referência e fechando todos esses cadeados, tá? Aqui na vista frontal, eu venho, subo com a setinha até aqui, fecho o cadeado, subo com a setinha até aqui e fecho o cadeado. Vou dar uma olhada aqui. Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, tá vendo que ele foi até o final da minha estrutura, por isso que ele tá sobreposto, tá? Então, vou vir aqui, ó, eu vou chegar com ele até aqui, nesse plano de referência daqui. Então, vou remover a restrição dele, vou chegar com ele até aqui e vou travar de novo o cadeado. A mesma coisa esse daqui, eu vou remover a restrição dele, chegar com ele até aqui e travar o cadeado. Agora, a gente já tem criado a estrutura da nossa rack. O que eu faço agora? É legal a gente criar um parâmetro de material, porque eu posso utilizar um material diferente para cada projeto, tá?
Então, o que que eu vou fazer? Eu seleciono todas essas peças aqui que eu criei e eu vou vir aqui em material e vou clicar nesse quadradinho que tem aqui no final, tá? Aqui eu vou criar um parâmetro que vai chamar material. Opa. Material. Esse material, ele vai ser por instância. Por que por instância? Porque dentro do mesmo projeto, eu posso ter várias dessa rack e posso ter uma com material diferente da outra. Então, para eu não ter que criar um tipo para cada uma dessa rack, eu posso utilizar o mesmo tipo de rack com um material diferente, entendeu? Então, aí eu vou deixar esse material por instância para eu poder selecionar esse material lá no meu projeto, tá? Então, vou colocar aqui que é um material por instância. E aqui, ó, dentro dos meus parâmetros, eu já posso colocar um tipo de material para ele. Então, vou colocar aqui madeira. Aqui eu não achei nenhum tipo de madeira. Vou criar um novo material, vou renomear, vou colocar a hashtag madeira. E aqui, ó, eu posso buscar em recursos físicos da Autodesk. Eu tenho madeira genérica. Biblioteca de aparência, madeira. Eu vou escolher essa madeira aqui, bétula com brilho. Bétula com brilho. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Pronto. Agora eu posso vir aqui em cores consistentes. Deixa eu só verificar porque ele não está aparecendo aqui para mim. Madeira. Aqui na renderização ele está assim. E aqui em gráficos eu posso utilizar um marronzinho assim, de cor de madeira, ou utilizar a aparência da renderização, tá? Identidade. Esse daqui também, eu vou colocar que ele está dentro desse parâmetro de madeira. Pronto. O que a gente vai criar agora? Agora a gente precisa criar as gavetas. O que acontece com as gavetas? Como elas são aninhadas, ou seja, elas são uma família de gaveta que eu vou carregar aqui para dentro para eu parametrizar ela, para quando eu crescer ou diminuir o tamanho dessa rack, eu posso selecionar aquele parâmetro de quantidade de gavetas. Agora, então, eu preciso criar a gaveta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir arquivo, novo, família. Vou criar outra família de mobiliário métrico. Vou abrir. Eu vou vir aqui, então, e vou criar, da mesma forma que a gente fez, planos de referência. Vou criar um aqui e um aqui. Primeiro, eu coloco uma cota equidistante. Depois eu coloco uma cota que vai ser a largura da gaveta, tá? Então, vou vir aqui, vou clicar nessa cota, vou clicar aqui em criar parâmetro, vou colocar a largura gaveta. Vou colocar esses parâmetros todos por instância, porque como é uma família onde eu vou ter que associar esses parâmetros que eu estou criando com os parâmetros da família de rack, então esses parâmetros têm que ser criados por instância, tá? Então, eu vou criar esse parâmetro aqui, largura da gaveta por instância. Vou criar outro plano de referência aqui para frente. Vou colocar profundidade da gaveta.
Vou clicar aqui, parâmetro, profundidade da gaveta por instância. E aqui, então, eu vou criar a estrutura da minha gaveta. Então, eu posso criar também planos de referência com espessura de estrutura. Então, venho aqui, ó, coloco espessura da estrutura. Coloco por instância. Essa espessura, ela pode ser uma espessura mais fina, né? Vou colocar aqui de 20. Já vou colocar a largura da gaveta aqui de 1 metro, por exemplo, e a profundidade de 40 centímetros, mais ou menos, tá? Aqui, então, ó, esse plano de referência mover, eu vou voltar ele aqui para o lado de dentro da gaveta. Vou colocar daqui para cá e associar isso aqui como estrutura, tá? Posso colocar mais aqui planos de referência na frente e atrás dessa gaveta para criar estruturas aqui também, ó. Esses dois aqui, essas duas cotas também vai ser espessura da estrutura. E aqui eu posso vir e criar a minha extrusão já fazendo a estrutura da minha gaveta. Lembrando que eu tenho que criar ainda aqui a frente, né, da minha gaveta. Então, vou dar um OK. Aqui, então, na elevação frontal, eu vou vir e vou criar a altura, né? Aqui, então, eu tenho a altura da minha gaveta. A altura da gaveta. Também vai ser um parâmetro de distância. E eu posso colocar um parâmetro aqui também de altura do chão. Por instância. Vou alinhar o plano de referência aqui do topo com o topo da minha gaveta e da base com a base da minha gaveta. Tá? Vou dar uma olhada ali. Tá aqui minha gaveta. Agora eu vou voltar na parte frontal e vou criar estruturas, planos de referência para a estrutura aqui do topo e da base. Então, vou vir aqui, vai ser o topo, e aqui vai ser a base. Aqui vai ser também espessura da estrutura. E aqui vai ser também espessura da estrutura, tá? Agora eu venho aqui na minha planta de piso, vou criar o tampo, vou usar a extrusão, vou criar aqui fazendo esse retângulo do topo. Vou clicar em OK, vou vir na parte frontal e grudar ele aqui nos meus planos de referência do topo. Depois eu posso fazer uma cópia, vou tirar o restringir, vou trazer ele aqui para baixo, só que eu tenho que lembrar de sempre grudar os planos de referência tanto aqui na vista de frontal quanto na vista de pavimento térreo, aqui o nível de referência, tá? Só corrigindo aqui, a gente precisa chegar com isso daqui para cá, né? Vou colocar esse daqui aqui. Esse daqui eu vou remover a referência. Vou colocar aqui. Esse também vou remover a referência, grudar ele aqui.
e vou remover a referência daqui e grudar ele aqui, tá? Agora eu vou vir aqui e editar essa extrusão, vou usar a minha planta de piso e vou alinhar ele com esses planos de referência aqui. Pronto. O que é legal sempre a gente fazer? Ficou estranho, né? Eu preciso grudar ele aqui, ó. Posso fazer pelo 3D, Karime? Pode, ó. Só clicar aqui na setinha, grudar aqui, ó. Remover a referência, vir aqui, trazer com a setinha, grudar aqui. Também. Remove a referência, gruda ele aqui, remove a referência e gruda ele aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha parte frontal e eu vou criar um puxador. Então, eu posso vir aqui, ó, criar plano de referência. Vou criar um puxador aqui, mais ou menos assim. 85. 85. Aqui eu vou criar um plano de referência central. Vai ser daqui a aqui. Eu venho com a cota daqui até o final. Depois clico no meio e clico no equidistante para ficar central. E aqui eu posso criar um plano de referência que vai ser bem fininho, né? Pode ser, de repente, 15. E aqui também 15. Ou até menos, né? Vou colocar 10 e aqui 10. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou travar esses cadeados aqui e vou criar essa extrusão. Vou definir o plano de referência dele, que vai ser centro, frente e trás. Ou eu posso vir aqui selecionar um plano de referência e pegar uma face. Tá? Vou tentar, ó, pegar essa face, vir aqui e desenhar o meu puxador. Vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui na parte frontal. Deixa eu só ver uma coisa. Vou pegar um plano aqui à esquerda para eu conseguir ver onde foi meu puxador. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Vou puxar ele aqui para fora. Vou voltar aqui do outro lado, aqui que é a parte frontal. E aqui eu vou grudar ele nesse plano de referência e criar outro plano de referência aqui, ó, para segurar o tamanho dele, tá? Posso colocar aqui 10 também. Vou travar essa cota para ele não mudar de tamanho. Isso daqui vai grudar aqui. O que eu faço agora? Posso colocar um material. Posso vir aqui e colocar material do puxador, que vai ser um parâmetro de distância também, tá? Tudo que eu criar aqui dentro dessa família, que vai ser criado um novo parâmetro depois dentro da família de rack, eu preciso criar por instância, tá? Então, aqui, criei a minha família de gaveta. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear ela, vou salvar ela como uma família, vou colocar aqui
O nome dela vai ser gaveta. E eu vou vir aqui dentro da minha família que eu estou criando de rack. Cadê minha família de rack? Tá aqui. Ela está nomeada como família 2, tá? Então, eu vou vir aqui na minha gaveta e vou carregar ela dentro da minha família 2. Vou vir aqui. Agora, eu vou vir aqui em famílias, vou trazer a família de gaveta aqui para dentro. Vou inserir ela aqui. E agora eu preciso começar a associar os parâmetros que eu criei dentro da família de gaveta, que são os parâmetros por instância, eles vieram todo aqui. Eu preciso associar esses parâmetros com os parâmetros da minha família de rack. Então, eu vou vir aqui na minha parte frontal, por exemplo. Aqui, ó, se eu quiser que essa gaveta fique com a altura bem centralizada, eu posso simplesmente criar um plano de referência aqui no meio. Vou colocar uma cota inteira primeiro, depois eu clico aqui no meio e clico em equidistante, tá? O que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou pegar essa gaveta e vou mover a interseção dela aqui e grudar ela nesses planos de referência, tá? Então, eu vou vir em alinhar, vou grudar a linha dela. Eu preciso, com o tab, selecionar a linha dela e grudar. E aqui embaixo também, selecionar a linha dela e grudar, tá? A altura dela, então, vai ser a altura da minha rack menos a espessura da minha rack 2 vezes dividido por 2. É isso? Vamos lá. Eu vou vir aqui, então, vou criar um parâmetro que vai chamar a altura da gaveta. A altura da gaveta, então, vai ser a altura da rack. Aliás, a altura, né? Que é da rack, a altura, menos a espessura da estrutura, menos a espessura da estrutura, vezes 2. Vou fechar o parênteses e vou colocar dividido por 2. Tá? Vai dar uma altura de 20. Vou dar um OK, vou clicar aqui na minha gaveta e vou colocar a altura da gaveta. Vou clicar aqui no quadradinho final e vou colocar que é a altura da gaveta. Pronto, tá vendo que agora ele grudou aqui. Então, eu já tenho a altura da minha gaveta, já está grudado no plano de referência lateral, ou seja, se eu vier aqui e colocar espessura da estrutura 0,2,5, ele precisa vir e acompanhar, tá? Tá vendo que aqui tem coisa fora do lugar. Então, é sempre bom eu fazer alguns testes e verificar se está tudo funcionando, tá? Então, aqui, ó, eu preciso vir e grudar essa gaveta aqui, tá? Outra coisa que aconteceu aqui foi que a espessura da estrutura da gaveta, ela mudou, tá? Então, eu vou voltar com ela a 2,5. Eu posso clicar aqui e criar também um parâmetro espessura da estrutura da gaveta para que não aconteça isso de novo. Então, posso vir e colocar aqui que é 2,5. Aí, eu clico na minha gaveta e associo o parâmetro espessura da estrutura com espessura da estrutura da gaveta. Tá? Pronto. Agora, a gente vai chegar
naquela parte de quantidade de gavetas, tá? Esse parâmetro de quantidade de gavetas. O que eu preciso criar aqui? Eu vou criar uma matriz, tá? E na cota dessa matriz, eu vou criar um parâmetro que vai ser quantidade de gavetas. Então, vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho a largura aqui da minha rack. Eu vou colocar aqui 3 metros, tá? Para ficar melhor para a gente desenhar. Então, aqui eu vou selecionar a minha gaveta, vou utilizar a matriz, vou colocar aqui, ó, mover para o último, ó, linear, número 2, mover para o último. Vou vir com ele e arrastar até esse último plano de referência aqui, tá? Agora, essa cota aqui, ó, eu vou criar um parâmetro nela. Eu vou vir aqui em legenda, adicionar parâmetro, e ele vai chamar quantidade de gavetas, tá? Então, eu crio essa cota quantidade de gavetas, mas eu não posso esquecer de vir aqui e alinhar com os planos de referência, tanto o de baixo quanto o lateral, a linha da gaveta, tá? Não vai pegar outra linha. Aí, o que acontece? Qual vai ser a largura da minha gaveta? Tá vendo que aqui não cabe uma gaveta do mesmo tamanho no meio. A largura da minha gaveta, eu vou criar um parâmetro aqui, ó. A largura da minha gaveta, ela vai ser... A largura da gaveta vai ser a largura total da minha rack. Vou abrir um parênteses aqui. A largura total da minha rack menos a estrutura da estrutura vezes 2 dividido pela quantidade de gavetas. Tem alguma coisa escrita errado aqui. A largura menos a estrutura. Aqui é a espessura. A espessura da estrutura vezes 2 dividido pela quantidade de gavetas. Vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou editar esse grupo e vou inserir a largura da minha gaveta sendo um parâmetro de largura de gaveta. Ele pediu para eu remover a restrição, mas eu removi a restrição e vou restringir novamente, tá? Vou grudar aqui no plano de referência e vou concluir. O outro também, ele vai remover a restrição e eu vou vir aqui e vou corrigir. Vou corrigir essa parte aqui do grupo. Vou alinhar. Agora vamos ver se está funcionando. Se eu colocar aqui 3 na quantidade de gavetas, vamos ver o que acontece.
que eu acho que a gente vai ter que criar o array de novo, porque a gente inseriu um parâmetro aqui nessa gaveta, ó, de largura. Vou colocar aqui, a largura da gaveta já está com o parâmetro certo. Agora eu vou criar o array de novo. Vou vir aqui, array, para o último. Vou mover ele aqui até encostar no plano de referência. Vou alinhar ele com o plano de referência final e o de baixo. E agora eu vou colocar novamente o parâmetro de quantidade de gavetas. Pronto, agora sim funcionou. Vamos dar uma olhadinha lá no 3D, ó. Uma coisa que a gente só precisa alinhar ele aqui, vou pegar o nível de referência e vou alinhar ele com esse plano de referência aqui do final, tá? Então eu vou vir aqui, vou alinhar, fechar o cadeado e vou alinhar o último também, fechar o cadeado. Outra coisa, eu preciso colocar profundidade, tá? Então a profundidade da gaveta, ela vai ser a mesma profundidade que a minha rack, tá? Vou concluir, todos os outros vão seguir a mesma profundidade. A única coisa aqui, ó, é que ele ficou a espessura para fora, né? Então, eu posso criar um parâmetro de profundidade para ele, que vai ser a profundidade da gaveta. A profundidade da gaveta vai ser a profundidade da rack menos a espessura da estrutura. Fecha o parênteses. Então, aqui, eu vou selecionar esse grupo, vou selecionar minha gaveta. A profundidade vai ser a profundidade da gaveta. Pronto. Uma coisa que a gente esqueceu aqui de fazer é criar o material da gaveta. Aqui eu criei o material do puxador. Então, o material do puxador, eu posso já vir aqui selecionar um material. Posso colocar aqui um metal, por exemplo. Biblioteca de aparência, metal. Posso colocar um aço, sei lá, alguma coisa assim. E aqui, ó, eu vou editar essa família e vou colocar um parâmetro de material da gaveta. Vou selecionar aqui a estrutura todinha da gaveta. Vou colocar aqui material, que vai ser material da gaveta. Vai ser um material de instância. Vou carregar ele de volta lá para o meu projeto, que é a família 2. Vou substituir essa versão existente. E aqui em material da gaveta, eu posso colocar uma madeira. Ixi. Aqui eu substituí o material da madeira por outra madeira, pelo metal. Então, eu vou alterar aqui. Vou vir em madeira, madeira vai ser madeira. Depois eu vou duplicar isso daqui. Vou colocar o outro material que vai ser metal. Esse material de metal, vou colocar um alumínio. E eu vou duplicar isso daqui e vou criar um material que vai ser a gaveta, que vai ser, eu vou colocar um laca branco, por exemplo. Aí eu vou vir aqui, madeira.
álamo, por exemplo. Pronto. Vou dar um OK. Esse daqui vai ser material da gaveta, vai ser o laca branco. Material do puxador vai ser o metal. E eu tenho aqui, então, a minha família de rack. Agora, o legal é a gente fazer bastante teste para ver se tudo está funcionando. Então, eu posso mudar aqui a altura da minha rack, de repente, se for de 75. 75, a gaveta continuou centralizada, né, no meio. E se a altura do piso for de 50 centímetros? Vamos olhar aqui de frente, ó, a altura do piso, 50 centímetros. E se por um acaso a espessura da estrutura for de 5 centímetros? Também, ó, alterou bem, as gavetas diminuíram, funcionou. E se a espessura da estrutura da gaveta for de 5 centímetros? Aí a gente consegue ver pela planta, né? E se por um acaso a largura é de 2,5? 2,5. E a profundidade, se for de 60 centímetros, também está funcionando. Então, a nossa rack está funcionando perfeitamente bem. Tem uma coisa que está me incomodando aqui, que tem uma linha a mais, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui, vou ver aqui o que está acontecendo com a minha gaveta. Se eu alterar ela de tamanho, colocar ela profundidade de 500, profundidade parece que está funcionando bem. Largura de 2 metros também está funcionando bem. Espessura de 40. É aqui, ó. Vou grudar esse cadeado, porque ele não estava funcionando, tá? Vou carregar de volta. Pronto. Então é isso. Temos a nossa rack completamente modelada. O que é legal eu fazer agora? Colocar primeiro, antes de eu jogar ela lá para dentro do meu projeto, eu coloco primeiro a largura, depois a altura, depois eu venho com profundidade. Organizo meus parâmetros para eles ficarem do jeito que eu quero, ó. Aqui eu posso verificar a altura do topo, a altura da gaveta, tudo certinho. E dá um OK. E depois que eu finalizar a minha rack, é só eu carregar ela no meu projeto. Aqui, ó, vocês podem observar que essa minha rack, ela não tem nenhuma linha superior, né, mostrando a divisão das gavetas. Então, como eu posso fazer isso, né? Eu vou voltar aqui para dentro da minha família. Vou vir aqui. E vou unir as geometrias. Aliás, eu vou editar essa família aqui, da gaveta.
Vou vir aqui e vou unir essa geometria com essa geometria. Depois eu carrego ela de volta para minha família de gaveta, posso concluir e depois eu carrego de volta para o meu projeto. Pronto. Vou tirar isso daqui, vou alinhar isso daqui. Posso ajustar, vou deixar ela com 2 metros, a altura de 50, a altura do piso de 20, profundidade de 30. Posso fazer todos os ajustes. E ali está a nossa rack. Depois eu venho aqui no meu pavimento e faço os ajustes necessários, tá? Acho que com 30 ficou muito estreita, né? Vou colocar com 50. Prontinho. Pronto. Tá ali a nossa rack totalmente parametrizada, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.